vai ao VAR, olha, volta e mantém, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave. Reunião com a comissão de arbitragem, eles foram lá pedir, pelo amor de Deus, vou perder, eu não vou conseguir ganhar se não tiver arbitragem. Sabe como é que você vê que o árbitro ele tá mal intencionado? Que ele começa a minar o time nas posições mais... Viveu a vida toda querendo roubado, e hoje mais uma vez. Fala lá hoje que seu time foi beneficiado, porque seu time foi beneficiado hoje pela arbitragem. O pênalti, você sentiu contato, concordou com a marcação da arbitragem no primeiro tempo? Eu acho que se ele pudesse rir, ele ia dar-lhe uma gargalhada boa agora, hein? O pênalti, você sentiu contato, concordou com a marcação da arbitragem no primeiro tempo? Sim, era pênalti, era claríssimo. Não havia nenhuma dúvida que era pênalti. Tá bem, sentiu contato? Claro, creio que é óbvio para todos, não? Obrigado, Bertinho. Claro que eu quero te ouvir sobre o pênalti em cima do Bright White ali. Tem como analisar um pouquinho o que aconteceu naquele momento e também o que foi o papo com a arbitragem agora no fim do jogo. Sobre o pênalti, eu recolho o meu braço, ele pisa no meu braço e o Bruno marca o pênalti. Tem que deixar para nossa diretoria analisar lá, conversar com o pessoal da CBF. E assim, nós perdemos ponto sem explicação, entendeu? Ele expulsa o Caio antes do meio de campo. Então, assim, levantar a cabeça, que quarta-feira a gente tem uma final e seguir em frente. Vamos ouvir agora a dura crítica do técnico do Bahia, Rogério Ceni, a respeito da arbitragem no Brasil e a CBF. Que eu sempre falo que não adianta a gente ficar pressionando os árbitros dentro do campo, porque é difícil apitar, né? Mas no momento que para o jogo, você tem a oportunidade de corrigir aquele erro que você cometeu. E vai ao VAR, olha, volta e mantém, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave, que provavelmente daqui a 1 ou 2 dias, também não sei, porque a CBF também nós já não sabemos mais nada, nem direito de quem está em eleição, quem é eleito, quem não é. Então assim também está uma bagunça grande, tanto que nós solicitamos uma mudança de jogo para o São Paulo, contra o São Paulo, pela parte fisiológica, mesmo, pelo desgaste que o time está tendo, e não atenderam a gente, porque deram prioridade à grade de programação de TV. Então não tem nem para onde você recorrer mais. Chegou num ponto que não tem mais para onde recorrer. E o erro de arbitragem existiu no momento que ele dá o pênalti. Mas o que foi depois disso não é mais erro. Aí já é uma outra palavra que nós vamos ter que ver o futebol brasileiro por onde está. Depois que ele vai ao VAR, deixa de ser um erro, passa a ser uma coisa um pouco mais grave. Eu já falei na entrevista, antes de vir para cá para o jogo, de tudo que seria da arbitragem. Vocês estão lembrados no último jogo contra o Paysandu, de como seria. Mas nós temos que aprender a vencer também esse tipo de gente que vem apitar. Faz parte do jogo, o Grêmio fez pressão por erros ou não que existiram em jogos anteriores, por questionamento deles. Mas nós tínhamos que estar preparados para isso também. E nós tivemos muito bom controle de jogo, chegamos com muita bola pela linha de fundo, com cruzamentos na frente da área, rasteiro, bola para trás. E aí depois que você toma o gol de pênalti, aí acho que a gente se desesperou um pouco, começou a cruzar muita bola na área, deixou de ter tanta jogada construída. Acho que o Grêmio daí também baixou as linhas, ficaram bem próximas lá embaixo, defendendo, dificultou um pouco mais, enquanto estava 0-0 o Grêmio precisava tentar fazer o gol. E aí deixou bastante espaço para se jogar entre linhas. No momento que eles fizeram o gol, baixaram suas linhas, o que dificultou a gente entrar por dentro. E aí nós começamos a cruzar muita bola e nós não temos nenhum 9 assim. No final ainda deixamos o David mais um pouco na área, mas nós não temos um 9 de cabeceio, de ponto forte de cabeceio. Então, eu acho que nós podíamos ter sido mais incisivos, mais precisos, para que no momento que o árbitro fosse fazer o que ele fez, dentro do campo de jogo, a gente já tivesse com uma vantagem no placar, tivesse numa melhor situação. Porque nós dificilmente encontraremos um time tão, achei, nervoso e com uma situação tão boa para vencer dentro do Campeonato Brasileiro como foi o Grêmio. Então nós temos que aprender a dar valor às oportunidades que aparecem. Se nós quisermos ser um time de G4, de G6, nós temos que saber enfrentar situações como a de hoje de maneira melhor. Então, assim, é triste, porque era uma real diante da situação que está vivendo. Era um jogo com uma oportunidade real de sair com 3 pontos e acabar em terceiro lugar, ao menos o início da rodada, e com certeza estar entre os 5 primeiros colocados. Quanto pro Ramos Mingo, quando você vê que o árbitro tá mal intencionado, sabe como é que você vê que o árbitro tá mal intencionado? Que ele começa a minar o time nas posições mais perigosas, de primeiro volante, de zagueiro.
ele deixou a dupla de zagueiros do Bahia amarelada grande parte do jogo. Isso que é minar o jogo. Minar o jogo não é dar um pênalti, minar o jogo não é expulsar, minar o jogo é tirar a paciência do time, dando cartões e deixando o time nas suas posições mais cruciais, os jogadores amarelados, porque aí eles têm que tirar o pé, eles não podem fazer uma outra falta mais dura, porque senão vai tomar um segundo cartão amarelo. É outro hipócrita o Mano Menezes. Fala lá hoje que seu time foi beneficiado, porque seu time foi beneficiado hoje pela arbitragem, por esse mau caráter do Bruno Arleu de Araújo. Ele erra, ele some um pouquinho, daqui a pouco aparece, aí numa outra rodada fazendo merda de novo. Reunião com a comissão de arbitragem, eles foram lá pedir, pelo amor de Deus. Vou perder, eu não vou conseguir ganhar se não tiver arbitragem. Foram lá pedir, pelo amor de Deus. E a CBF ajeitou. Essa aqui é a verdade. A CBF ajeitou. Foram lá pedir clemência. Aí, ó, seu Luiz Felipe Scolari, o mesmo que tomou 7 da Alemanha, treinador de merda, foi lá pedir. Ajuda a gente, irmão. Vamos pegar o Bahia, a gente não tem condições de jogar contra o Bahia. A gente não tem condições de jogar contra o Bahia. O Bahia tá anos na nossa frente. O time dos caras é muito melhor que o nosso. Aí botaram esse árbitro descarado. Esse árbitro descarado. Pra dar um pênalti mandrake desse. O VAR chamou ele ficou olhando 20 vezes. 5 minutos olhando. Ele ficou 5 minutos olhando. Pra marcar o que não existe. Ele conseguiu ver a mão de Marcos Felipe que tava recolhendo e o cara com a perna dobrada caindo, tocou ali, tem que marcar esse pênalti, irmão. Estão querendo armar contra o Grêmio. Aqui, ó, pro Grêmio. Vai se lascar. Porra nenhuma pro Grêmio. Viveu a vida toda ganhando roubado. E hoje mais uma vez. Que nada, rapaz. Vem pra cá chorar. Chorar uma caceta. E digo mais. Vocês vão cair pra Série B. Quem for gremista pode passar esse aqui, minha live aí. Vocês vão cair pra Série B. Porque o time de vocês é uma merda.